Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero comentar com a igreja nesta tarde sobre a lição número 8 da nossa Escola Bíblica Dominical, no dia 24 de maio de 2020. E o título da lição é Apresentando ao Senhor Nossos Questionamentos. Achei importante esse tema porque muitas vezes no decorrer das nossas vidas nós questionamos os acontecimentos das nossas vidas, questionamos o porquê de muitas coisas, né? E principalmente o jovem, o adolescente, ele tem muito questionamento quanto ao proceder da sociedade, quanto os acontecimentos do dia a dia, os acontecimentos da natureza humana, as ações, quanto aos acontecimentos naturais. E não era diferente na vida de Asaf. Asaf tinha um questionamento e essa lição ela se baseia no Salmo 73 e no Salmo 77. O Salmo 73, o título é A Prosperidade do Ímpio e a Justiça de Deus. O salmista está indignado, questionando a Deus quanto à prosperidade do ímpio. Por que o ímpio prospera, enquanto muitas vezes o justo passa necessidade? E a justiça de Deus, onde entra nessa situação? Então era uma dúvida de Asaf. E o Salmo 77 mostra o clamor de uma alma angustiada, o clamor de Asaf. Isso traz para nós grandes lições para a igreja, para a nossa vida, nosso dia a dia. E, como eu disse, principalmente para os jovens, adolescentes, que às vezes estão em formação ainda nos seus pensamentos, estão em formações, os seus conceitos, né? Conceito de vida, conceito de família, conceito da sociedade, de governança. E então esse salmo vem trazer para nós uma grande reflexão sobre esse assunto tão importante sobre nas nossas vidas, nos nossos que temos em nossos corações. Portanto, o texto áureo diz: mas para mim bom é aproximar-me de Deus, pus a minha confiança no Senhor para anunciar todas as tuas obras. Salmo 73, versículo 28. Importante, esse texto áureo, nós refletirmos a forma como Asaf conclui o Salmo, dizendo que ele, diante das suas indagações, ele buscou refúgio em Deus, não buscou no homem, não buscou em livros, mas buscou no Senhor, na sua palavra. Por isso que ele diz: mas para mim bom é aproximar-me de Deus, pus a minha confiança no Senhor para anunciar todas as tuas obras. Então, esse texto áureo, ele resume bem a junção ou a análise desses dois salmos, do 73 e do 77, onde nós vemos então ele concluindo que o melhor é buscar no Senhor. E nós vamos aprender isso na lição. Verdade aplicada diz: como filhos de Deus, podemos apresentar a nosso Pai nossos temores e nossas angústias e incerteza. Então, realmente, se somos filhos, se nós temos um Pai que é nosso Deus, é nele que devemos colocar, todos os nossos temores,
nossas angústias, é através do Senhor, meus irmãos. Logicamente que temos amigos, temos nossos pais, temos professores, principalmente de escola bíblica dominical, né? Temos muitos lugares onde buscarmos ou debatermos muitas vezes nossas ideias, nossos questionamentos, né? Temos o nosso pastor, no caso, né? E o jovem, o adolescente deve estar recorrendo à liderança da igreja, ao pastor da igreja, aos presbíteros, ao ministério. E isso me desperta a atenção para o envolvimento do ministério com a igreja no sentido de estarmos mesmo ensinando, né? Através de estudos, através de debates, né? Fazendo com que essas dúvidas possam ser expostas diante da classe, diante do ministério, para serem ajudadas, discutidas. Mas o que a palavra de Deus nos ensina é que a melhor resposta para o jovem, para o cristão, para o homem que teme a Deus, é buscar no Senhor, no joelho, na presença do Senhor. Amém? A leitura que faremos está no Salmo 73, vamos ler só o verso número 1, e o 77 vamos ler só 5 versos. Amém? Diz assim, Salmo 73, verso 1: Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. O Salmo 77 diz: Lembrava-me de Deus e me perturbei, queixava-me e meu espírito desfalecia. Sustentastes os meus olhos vigilantes. Estou tão perturbado que não posso falar. Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Lembrei-me, pois, das obras do Senhor, certamente que me lembrarei das suas maravilhas na antiguidade. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e tremeram, os abismos também se abalaram. Amém? Vamos fazer uma oração. Senhor Jesus, Senhor Deus Santo, Senhor Deus de poder e graça, de misericórdia, nos dá graça, nos dá entendimento para entendermos a Tua palavra, para transmitirmos também o ensinamento da Tua palavra. Abre nossos corações, Senhor. Eu te peço no Teu nome, Jesus. Amém. A introdução diz, irmãos, que no Salmo 73, 77, ele traz uma grande contribuição para as nossas reflexões, né? E também para as nossas orações em momentos difíceis, momentos de dificuldade. Esses 2 salmos, ele traz para nós grandes lições, contribui muito. É importante, o cristão tem que meditar em toda a palavra de Deus, mas tem momento, tem situação que temos uma palavra certa dentro da palavra de Deus que fala melhor em nosso coração. E no momento de angústia, de questionamento, de incerteza, quando a sua fé começa a ser questionada por você mesmo, muitas vezes, e na maioria das vezes, é hora de buscar no Senhor as nossas respostas, o fortalecimento da nossa fé. Essa lição está dividida em 3 tópicos, que é normal nas lições do Betel, e cada tópico tem 3 subtópicos. E o primeiro tópico importante, grande tópico, diz o conflito existencial de Asaf. Asaf, nesse Salmo 73, demonstra um conflito interno na sua fé, na sua confiança em Deus, que é natural muitas vezes, na maioria das vezes, em todos nós que somos crentes. Momentos de incerteza, momentos
que a nossa fé precisa ser provada muitas vezes por nós mesmos. Nós vemos o caso de João Batista, que foi o precursor de Jesus, batizou Jesus, pregou fortemente no deserto, em Israel, e quando estava quase no final da sua vida, no momento em que estava preso, ele manda alguns discípulos ir questionar Jesus, perguntar se ele era mesmo Cristo. Veja, todo homem está fadado, né, a ter dúvidas. É normal, muitas vezes, questionar a sua própria fé. Há momento da nossa fé em que nós estamos incertos. Nós vemos em Elias, nós vemos em grandes homens de Deus. E não é nenhum absurdo nós termos momentos de dúvida. Para isso temos o nosso Deus. É nesses momentos de dúvida que nós crescemos. Pode ver uma criança, ela quando começa a se entender ou a entender a vida, ela começa a questionar muitos pais. Querem saber o porquê de tudo. São dúvidas, são aprendizados que elas buscam em querer entender a vida, querer entender as coisas da vida. E não é diferente da nossa vida espiritual. Nós iniciamos através de um chamado do nosso Deus, a nossa fé em Deus, nossa carreira cristã. E no decorrer da carreira há momentos em que nós ficamos em dúvida, em que nós questionamos. Mas o Senhor está pronto a responder às nossas dúvidas. Então esse conflito existencial de Asaf, ele mostra o pensamento e questionamento presente no ser humano. Quer dizer, Jó teve isso, passou por isso. Jeremias questionou muito o Senhor sobre se valia a pena realmente ser fiel a Deus, se tinha realmente benefícios. E por isso para nós não é diferente, nós temos dúvidas. O tópico 1.1 diz a bondade de Deus. A primeira reflexão realizada pelo salmista consiste na bondade de Deus para com Israel e os limpos de coração. Então ele inicia o salmo, antes de começar o questionamento, ele inicia refletindo que Deus é bom. Por isso ele diz no salmo, o verso 1, verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Então ele inicia o salmo dizendo que Deus é bom, né? Em sua mente passaram muitos pensamentos e questionamentos, mas verdadeiramente ele sabia que Deus era bom. Ele tinha conhecimento, ele sabia através da história do povo de Deus, de Israel, que Deus é bom, verdadeiramente Deus é bom. Deus sempre agiu com Israel de forma misericordiosa, de forma boa, de forma bondosa, né? E a maior demonstração da bondade de Deus está que ele enviou o seu Filho Jesus para nos dar a nossa salvação, né? Mas ainda assim é possível, né, nós muitas vezes desprezarmos o Senhor, a bondade, a riqueza do Senhor. O comentarista, né, Strong, ele diz:
A bondade é um princípio eterno da natureza de Deus, que o leva a comunicar sua própria vida e bênção aos que são semelhantes a Ele no caráter moral. Quer dizer, aqueles que realmente têm um caráter bom, eles se assemelham ao Senhor, porque o Senhor é bom. E é um princípio, né? É um princípio, a bondade é um princípio eterno da natureza de Deus. Por isso que Deus se revela àqueles que amam a misericórdia e a bondade. O segundo tópico fala da tentação. O salmista, ele é levado à tentação e a necessidade de resistirmos à tentação. Ele diz: após refletir sobre a bondade de Deus, o salmista analisa sua conduta e expressa: quanto a mim, os meus pés quase desviaram. O verso número 2. Sua fé por um momento abalou-se e quase cedeu aos encantos da tentação. Que tentação era essa? Né? É como se o desvaneio do coração, diz o comentarista, e da mente tivesse provocado um abalo na confiança do salmista e na certeza acerca da bondade de Deus. Quer dizer, ao questionar o Senhor quanto à prosperidade do ímpio e à justiça de Deus, chega um momento que o salmista quase cede, quase foi abalada a sua fé, quanto ao duvidar ou criar no seu coração uma dúvida a respeito se Deus realmente era bom. E ele quase cedeu a isso, diz aqui o comentário, né? É como se tivesse um desvaneio no coração e na mente tivesse provocado um abalo na confiança do salmista e na certeza da bondade de Deus. É necessário guardar nossos corações e mente. Propostas são apresentadas todos os dias como única finalidade desviar a humanidade do caminho do Senhor e induzi-la ao pecado. Quer dizer, às vezes, os nossos questionamentos, as nossas dúvidas, quando nós vemos o mundo, quando nós vemos a situação do mundo, e nós vemos a igreja, nós que somos cristãos, muitas vezes envolvido, né, no mesmo processo, ou ao mesmo nível do homem natural, no sofrimento, na necessidade, na prosperidade. E às vezes vemos homens ímpios que não temem a Deus, que são corruptos, parece que são felizes, têm tudo. Então começa muitas vezes a gerar em nossos corações, ou no coração de alguns, a incerteza da fé, a incerteza da bondade, da misericórdia de Deus. E isso abala a fé muitas vezes. E nós devemos tomar cuidado com isso, que isso é um laço terrível do inimigo. O salmista diz que quase deixou-se enveredar por essa proposta, né? Apresentada pelo inimigo no seu coração, quando ele pôs o seu coração a questionar Deus. Ele quase foi envolvido pelos seus pensamentos, por aquilo que invadia o coração dele de dúvida quanto à bondade do Senhor em ver o ímpio prosperando. Charles Spurgeon diz assim: erros do coração e da cabeça logo afetam a conduta.
a estreita ligação entre o coração e os pés. Asaf mal podia ficar de pé, e a sua probidade se esvaía, e os joelhos se dobravam como um muro que caía. Quando os homens duvidam da justiça de Deus, a própria integridade deles começa a vacilar. Esse é o perigo. O grande perigo da nossa vida cristã, da nossa confiança em Deus, da nossa fé inabalável no Senhor, é quando começamos a dar lugar no nosso coração a essas dúvidas, elas começam a incorporar, elas começam a fortalecer em nosso coração e nos levar ao endurecimento do coração, e isso afeta nossas ações. É o que diz o que Spurgeon diz: os zelos do coração e da cabeça logo afeta a conduta, logo afeta os pés, afeta o caminho do cristão. Ele começa a enfraquecer na fé, começa a deixar ir para a igreja, começa a dar lugar para o natural, para o homem natural, para os amigos naturais, para aqueles que combatem a política, combatem o governo, combatem a igreja, combatem o pastor. Eles começam a dar lugar, e logo o que está no coração e na mente começa a mudar o rumo dos seus pés. Olha, há estreita ligação entre o coração e os pés começam a entortar para o lado do coração. Asaf mal podia ficar em pé, e a sua probidade de se esvair, os joelhos se dobravam como um muro que caía. Olha, irmãos, o perigo de nós colocarmos dúvida no nosso Deus. Nós deixarmos nosso coração encher-se de dúvidas. É um risco enorme para a igreja, ou melhor, para o cristão, né? E muitas vezes leva até uma igreja, às vezes, a ruir. Diante de dúvida começam a surgir grupos, divisões. Uma pessoa dessa inflamada pode inflamar um grupo de jovens, um grupo de irmãos, um grupo de varões, e formar mais aliados, de forma que vai formando essas divisões dentro da igreja. É terrível. Veja o versículo, o tópico 1:3 diz: o salmista declara que foi tomado por inveja ao ver a prosperidade dos ímpios. Verso 3. Ao analisar as circunstâncias que estavam diante dos seus olhos, a sua fé foi abalada. Asaf olhou para os ornamentos externos, as riquezas, a saúde dos ímpios. Olhou para o fato de que os ímpios não sofrerem em sua morte, e de eles esboçarem uma aparente alegria, e deixou seu coração ser tomado pela inveja. Olha só. E não vemos isso no dia a dia nosso? Não temos isso toda hora acontecendo nas nossas vidas, às vezes, nossos filhos, na igreja, no meio da mocidade, no meio dos adolescentes, com inveja do mundo, da roupa do mundo, do jeito do mundo, da riqueza. Parece que são mais felizes do que nós. Isso aí é uma doença que está no coração do crente, que entra no coração do crente. E ele deixa de confiar no Senhor, deixa de olhar para as bondades de Deus, para as maravilhas de Deus, deixa de olhar para as bênçãos espirituais na vida dele e começa a olhar as bênçãos naturais na vida do ímpio. Olha aqui. Como está dizendo aqui, olha. Asaf olhou para os ornamentos externos. O que ele olhou? Para as riquezas, a saúde dos ímpios. Ele percebeu que os ímpios parecia que era feliz até não morrer. Parecia que morriam alegre. E ele começou a ficar com inveja. Olha, esse terrível sentimento está presente no cotidiano da igreja desde a antiguidade. Veja, Paulo falou aos coríntios exatamente isso. Na igreja de Corinto havia sérios problemas decorrentes da inveja. Uns dizendo, sou de Paulo, sou de... Você vai ver separações na igreja. A inveja pode levar à prática diversas de atrocidades. Então,
é uma enfermidade, irmão, que entra na igreja, que entra na vida do crente, melhor dizendo. O comentário bíblico de Matthews Henry diz assim: um espírito de cura constituído de amor e mansidão. Um espírito de cura é constituído de amor e mansidão, de uma disposição sincera, amistosa e alegre. É a vida da carne e contribui para uma boa constituição do corpo. Agora, um espírito irritadiço, invejoso, descontente é a sua própria punição. Ele consome a carne, alimentando-se do ânimo animal, empalidece a aparência e há um apodrecimento dos ossos. Então, um espírito bom, um espírito constituído de amor, de mansidão, traz vida para o corpo. Mas um espírito faccioso, um espírito irritadiço, invejoso, descontente, traz morte para o corpo. Enfraquece o corpo, apodrece os ossos, como diz o Salmo. Então é um grande perigo isso no meio da igreja. Então vamos ao tópico número 2. O grande tópico. Né? Vencendo o sentimento da inveja. Como vencer esse sentimento da inveja? Aí subdivide em mais 3 subtópicos. Ao presenciar a prosperidade do ímpio, Asaf questionou o valor da santidade e da purificação. Quer dizer, quando Asaf, então, viu que os ímpios eram felizes, então ele questionou Deus: vale a pena se purificar? Vale a pena viver uma vida de santidade? Olha, irmão, ao ponto que chega essa enfermidade. Cria uma inveja do mundo ao ponto de questionar Deus se vale a pena servir a Deus. Se não é melhor servir o mundo. Quantos já não viu isso no meio da igreja? Esse mesmo questionamento é apresentado por muitos cristãos na atualidade. Uns questionam o valor da santificação, outros querem usá-lo como moneda de troca. Não é isso? Não vemos isso todos os dias no meio da igreja? Não vemos isso na história da igreja toda, nas cartas? Nós questionando muitas vezes: vale a pena ser puro, viver uma vida de santificação, se ficamos doentes, se somos sujeitos às mesmas coisas do mundo? Nossas bênçãos, temos que lembrar que nossas bênçãos não são naturais. Não podemos olhar as bênçãos de Deus do lado natural, que aí o mundo todo tem. Nós estamos sujeitos às mesmas regras, estamos sujeitos às mesmas bênçãos do que o homem natural, quanto a natureza. Nós plantamos, a nossa lavoura prospera, do homem que se esforça natural prospera também. Você se esforça, se estuda, faz uma faculdade, vai bem no emprego, o homem natural também. Mas as nossas bênçãos não são naturais, são espirituais. O homem natural não tem a alegria do Espírito Santo de Deus. O homem natural não dobra o joelho e ouve Deus falar com ele. O homem natural não tem o consolo do Espírito Santo de Deus. É isso que nós temos que entender. Nossas bênçãos não são naturais. E muitos usam a santificação, a purificação, como moeda de troca com Deus. Mas é cobrar a Deus quanto à sua santidade. Senhor, eu sou puro. Lembra-se que eu sou puro. Como disse a oração do hipócrita lá, e do pecador, do publicano e do pecador. Lembra que eu sou dizimista, não sou como esse. Exatamente essa é a cobrança que fazem de Deus daqueles que usam isso como moeda de troca. Então devemos tomar muito cuidado. O 2:1 diz: entrou no santuário. Mas veja bem, como vencer esse sentimento de inveja? O salmista entrou no santuário, diz. O salmista estava perturbado até que entrou no santuário. Verso 16 e 17. Então ocorreu uma mudança de postura ao entrar no lugar da adoração. Nesse momento, deixa de focar os seus olhos
suposta prosperidade do ímpio e foca os olhos em Deus. No momento que nós nos voltamos para Deus, no momento que ele entrou no santuário, ele deixou de focar, ele deixou de olhar para o ímpio, para a prosperidade do ímpio, e voltou-se para a bondade, para a misericórdia de Deus. Então o seu coração começou a receber cura, né? Começou a receber cura. Mateus 6, 22, né? Que a nossa fé, a nossa confiança tem que estar no Senhor, é Ele que cuida de nós. Ao observarmos as observações anteriores do salmista, lembram a postura dos que esperam em Deus somente benefícios materiais, riquezas e favores neste mundo, como resultado de procurar agradá-lo. Quer dizer, o que o salmista estava vendo anteriormente é o que o mundo vê. Buscam a Deus somente com interesse. Mas, na verdade, os verdadeiros adoradores adoram o Senhor não pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. Não é isso que diz? Pelo que o Senhor é para nós. Após entrar no santuário, percebeu que o relacionamento com Deus vai muito além. Aprendemos aqui que Deus não deve ser tratado como um objeto, como um amuleto ou um serviçal, mas sim como aquele que deve ser adorado. Deus precisa ser adorado, não ser cobrado, não ser barganhado. Derek Kidner, ele comenta: o primeiro passo para a iluminação não era mental, e sim moral. O virar-se contra o egoísmo e a autocompaixão que se revela em nós. Quer dizer, quando nós, o brilho do Senhor nas nossas vidas, né, ele não é mental, mas ele é moral. Nós temos que ter a nossa atitude tem que revelar-se a grandeza de Deus, né? Nós não podemos ceder ao egoísmo e à autocompaixão de achar que somos merecedores de alguma coisa. A autocompaixão, a autocomiseração é horrível, não agrada a Deus, porque só eu que sou, não sou abençoado, só em mim que a bênção não vem, aquela autocomiseração, aquela autocompaixão. Não, temos que tirar isso da nossa vida. O tópico 2.2 diz: permitiu ser restaurado por Deus. Ao entrar no santuário, reconheceu que precisava de um conserto com o Senhor. É exatamente isso que nós precisamos, né? Que a alma doente, ferida por esse sentimento de inveja, por esse olhar para o natural em vez de olhar para o espiritual, precisa de um conserto. O salmista estava passando por uma crise de fé muito forte, a ponto de questionar sobre a necessidade de manter uma vida de santificação. Ele estava passando um momento de incerteza, uma crise terrível na sua fé. E é isso que abala, né, o cristão. Veja que, como eu disse lá no início da lição, Jó questionou a Deus, né? Questionou o Senhor. Jó, todavia, não pecou, não murmurou contra Deus, mas questionou. Por isso tem esse tema: por que sofre o justo? Essa questão, né? Por que sofre o justo? E nós já vimos em Romanos 8 que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. O justo sofre para ser lapidado, para ser moldado, forjado num perfeito cidadão do céu. Então é por isso que sofre o justo. Nós somos lapidados, moldados para nos tornarmos verdadeiros cidadãos do céu.
não para convencer Deus de nada, que Deus já sabe de toda a nossa história, para nós nos mesmos nos convencermos e aprendermos a ser cidadão do céu, a desenvolver em nós os frutos do Espírito Santo de Deus, né? Assim era preciso reavivar a fé, era preciso renovar a aliança. Tal como Asaf, em muitos momentos da nossa vida precisamos ser restaurados pelo Senhor, né? As lutas pelas quais passamos, as frustrações que temos, pode nos levar à descrença. Então, nós precisamos passar por essas moendas, por esses moinhos muitas vezes. Vejam, vários homens de Deus passaram por essa moenda. Precisaram passar pelo caminho da restauração. Entre eles, Davi, né? Também Elias, né? Davi, porque havia pecado e passou pela moeda de Deus. Ou, no caso de Elias, porque ao enfrentar o desafio experimentaram fraqueza e desânimo, então precisou passar por essa moenda. Dicionário bíblico Wycliffe diz: um dos verbos hebraicos que significa restaurar ou fazer restituição é shalom, veja, paz, tornar saudável, fazer o bem, completar. Ele é usado para descrever a restauração do conforto àqueles que estão doentes, tomados pela tristeza. Então, nós, em dados momentos, precisamos passar pela restauração. Como eu disse, Davi pecou e precisou passar pela restauração de Deus. Elias enfrentou uma grande batalha e enfraqueceu, precisou passar pela restauração de Deus. Então o crente de quando em quando precisa passar. São aprendizados que vão nos moldando, nos colocando na posição que Deus precisa. O 2:3 diz: a prosperidade dos ímpios é temporária. Olha que importante, irmãos, né? Somente após entrar no santuário é que Asaf percebeu que a prosperidade dos ímpios é temporária. Salmo 73:18. A posição, a soberba, as riquezas ocupadas pelos ímpios são precárias e elas não subsistem à ação de Deus. Então nós temos que olhar mais uma coisa importante, que além das nossas bênçãos espirituais, as bênçãos naturais na vida do homem que serve a Deus são permanentes para as suas gerações. Mas as bênçãos naturais daqueles que obram iniquidade, daqueles que roubam, que enganam, elas voam como a palha, elas voam, não ficam para as suas gerações. São prosperidades que se desvanecem muito rapidamente. Elas não subsistem à ação de Deus. A Bíblia traz diversos relatos de pessoas que se sentiram poderosas, independentes de Deus e caíram em ruínas, como exemplo de Nabucodonosor. Rei Nabucodonosor é um exemplo. Veja se as descendências dele permaneceu no reino. Não passa muito tempo, são tomados pelos medos e persas. O reino tão grande, tão glorioso de Babilônia. Não permanece. Mas as bênçãos daqueles que são fiéis a Deus, as bênçãos naturais que Deus dá, permanece para os seus filhos, para a sua herdade, se eles permanecerem fiéis. Mas não está aí somente a bênção. Por isso que Deus disse para Pedro: 100 vezes mais aqui e no porvir a vida eterna. Muito mais do que essas 100 vezes mais é a nossa bênção que nos aguarda no céu. É essa que o mundo, o homem natural, nem sonha, não tem. Segundo o comentário bíblico, NVI diz: a vida bem-sucedida das pessoas de quem tiver inveja está construída sobre areia movediça e não tem segurança permanente no mundo de Deus. Deus não permite. Eles podem construir um castelo de corrupção, de riqueza,
mas ele ruirá rapidamente. Amém, meus irmãos? O terceiro grande tópico, nós já vamos estar encerrando, é clamando em meio à angústia. O Salmo 73 trata dos conflitos existentes relacionados à fé. Então o Salmo 73, ele mostra um conflito nosso, da nossa fé, que muitas vezes vem à tona, quanto à forma que estamos crendo, né? Ou a forma como o nosso Deus age, às vezes vem sobre nós dúvida. Mas o Salmo 77, podemos dizer que é o clamor da alma angustiada. Quer dizer, se o Salmo 73 trata do conflito interno do homem espiritual, o Salmo 77 mostra o clamor do salmista Asaf, a angústia. Certamente, preferimos falar de alegria, das festas e das realizações a alertar sobre a temporalidade delas. No entanto, é preciso estar preparado para enfrentar todas as estações da vida. Deus, ao inspirar Asaf, não o fez sem propósito, pois conhece a sua criatura e a necessidade de instruí-la para desafios da vida. Quer dizer, Deus, quando usou Asaf para descrever esses salmos e deixar registrado para nós, não foi à toa. Não foi à toa que Asaf passou por essas angústias. Foi para que servisse para nós de lição, para nós aprendermos. O tópico 3.1 diz: o grito do aflito. O início do Salmo 77 é marcado por um grito de aflição, né? Veja aqui o Salmo 77.1 que nós lemos. Olha o que diz 77.1. Salmo 77.1 diz assim. Deixa eu pegar aqui para nós vermos. Salmo 77.1 diz assim: clamei ao Senhor com a minha voz, a Deus levantei a voz, e Ele inclinou para mim os ouvidos. Então começa o Salmo primeiro com um grito, com um clamor do salmista, na angústia que ele estava angustiado. Asaf relata seu estado de angústia. Olha o 2, versículo 2, o verso 2: no dia da minha angústia busquei o Senhor, a minha mão se estendeu de noite sem descanso, e a minha alma recusou ser consolada. Que interessante, irmãos. A aflição era tamanha que o salmista resiste a ser consolado. Podemos aprender duas lições daí. A angústia pode atingir qualquer ser humano, primeira coisa, qualquer um. Não tem pastor grande, pastor pequeno, não tem obreiro grande, obreiro pequeno, não tem crente forte, crente fraco. A angústia pode atingir qualquer um de nós. Ninguém está livre, imune às dores da alma. É fato que as pessoas tendem a se solidarizar com a enfermidade do corpo. É muito mais fácil vermos as enfermidades do corpo. Mas poucos compreendem as doenças da alma. São poucos. Às vezes vemos uma pessoa triste, falamos, você é fraco, se vive triste, se não dá uma glória a Deus. Agora, se vemos uma pessoa com câncer, até com uma gripe, ficamos solidários a eles. Mas dificilmente alguém se solidariza com a dor da alma de uma pessoa. Por isso que é difícil de ser consolado, né? Mas poucos compreendem a doença da alma. Quantos homens e mulheres de Deus vêm passando ou têm passado por doença da alma, mas ignoram seus sintomas? Até nós mesmos ignoramos, né? Nunca deixemos de apresentar as nossas aflições ao Senhor em oração. Não ignore, existe mesmo a enfermidade da alma. De acordo com Charles Spurgeon, ele diz: Asaf não recorreu aos homens, mas ao Senhor, é o que eu disse no início. Foi para ele, não para a palavra estudada
imponente, formais, mas com um clamor de grito. Asaf não preparou um esboço para falar com Deus. Ele gritou diante de Deus, o natural dele, que é a expressão natural, genuína e sincera de dor. Usou também a voz, ainda que a expressão vocal não seja necessária para a vida de oração, você ficar gritando para Deus te ouvir, mas é muitas vezes arrancado de nós pelo impulso do nosso desejo. Às vezes precisamos gritar. A alma às vezes sente-se compelida a usar a voz por onde dá vazão livre à agonia. Então, às vezes precisamos falar. 3.2. Os sintomas da aflição. O Salmo 77 relata diversos sintomas da angústia sofrida por Asaf. Primeiro, não querer ser consolado. Segundo, ausência de palavras. E terceiro, sentindo-se rejeitado por Deus. Olha que interessante. 3 sintomas que Asaf passou e que a alma angustiada pode passar, né? Primeira coisa, não querer ser consolado. O salmista relata que a sua alma recusava o consolo. A angústia era muito profunda. Existe estado de angústia em que as palavras não são capazes de trazer consolo. Você já não passou por isso muitas vezes? É melhor ninguém falar. A angústia era tão grande que não tinha como consolar. Um dos exemplos foi a recusa de Jacó de ser consolado ao receber a notícia que provavelmente José havia sido despedaçado por um animal. Jacó recusou ser consolado. A ausência de palavra. A mente estava de tal forma perturbada que o salmista não tinha palavras para expressar a sua dor. Não existe. Boa parte das pessoas que passam por angústia profunda preferem ficar em silêncio, o que não é muito bom. O sentido registrado por Deus. Asaf estava se sentindo abandonado por Deus. Verso 7. Há várias lições preciosas nesse verso, entre elas a quebra de alguns preconceitos. Quantas vezes no meio cristão ignoramos a dor da angústia ou medimos o sofrimento das pessoas com as nossas forças? Não se mede. Isso é fraqueza, isso é frescura. Não, irmãos. Não meça a angústia do outro com as suas forças. Por isso que o salmista sentiu-se rejeitado. Derek Kidner, ele explica: este é um nítido exemplo do valor de se confessar a Deus as dúvidas, enquanto os maus pressentimentos gerais do verso 7 se definem mais precisamente no verso 8 e 9. Suas contradições interiores chegam à luz juntamente com a possibilidade de uma resposta. Se é a graça prometida na sua aliança, dificilmente poderá desaparecer, nem sua promessa vir a ser nada. Quer dizer, conforto no Senhor, né? A nossa confiança no Senhor. Aprendemos que a dor da alma, e muitas vezes a dor da alma de um dos nossos irmãos só pode ser confortada pelo Senhor, não pelas nossas forças. Último, 3.3, restabelecendo a fé. No versículo 10 percebemos uma mudança clara na direção. O salmista reconhece que a angústia que estava passando tratava-se de uma enfermidade e começa a lembrar e meditar nas obras do Altíssimo. Então, o salmista, ao entrar na presença de Deus, né, ao se colocar na presença de Deus, quando ele entra no templo, se coloca na presença de Deus e começa a confessar a Deus o seu pecado, ele começa a ser restaurado, ele começa a olhar para o Senhor. O salmista deixa de meditar nas suas tristezas e passa a meditar nas ações do Criador. Volta-se para Deus, para o seu santuário. Lembra-se dos feitos do Senhor em prol do povo de Israel, notadamente o livramento das mãos de Faraó, que fez um caminho no meio do Mar Vermelho. O salmista somente restabelece sua fé quando mudou a direção. Quer dizer,
o cristão que está em crise dessa forma só consegue restabelecer a fé, a confiança no Senhor, a alegria novamente, quando ele muda o seu foco. Tira o foco do mundo, tira o foco do pecado, tira o foco do homem natural, volta-se para o homem espiritual, volta-se para Deus. Ele só, olha, o salmista somente restabeleceu sua fé quando mudou a direção. Enquanto seus questionamentos giraram em torno de si, a angústia aprofundou-se. A partir do momento que ele passou a olhar para os feitos do Senhor, ele foi restabelecido. Olha a importância, irmãos, de nós sermos curados na alma. Tira o foco de si mesmo. Tira o foco do seu ego. Volta-se o foco para Deus. Jovem, adolescente, não fique questionando o Senhor e nem o porquê de tudo. Volta-se, vai de joelho na presença do Senhor. Confia no Senhor. Você vai ver a forma como Deus vai te responder. Segundo o comentário da Bíblia, ou comentário bíblico, né, de Matthew Henry, diz assim: é importante perseverarmos no modo correto de fortalecer a nossa fé, mesmo que ele não se mostre efetivo num primeiro momento. Lembrar-me-ei, certamente que me lembrarei daquilo que Deus fez pelo seu povo passado, até que identifique boas lições que me sirvam para esta situação tenebrosa que vivo no momento. Quer dizer, então nós devemos focar no que Deus... Olha para a sua própria história, a história da sua família, o restabelecimento do Senhor. Conclusão, irmão: mesmo sendo discípulo de Cristo e tendo o Espírito Santo, continuamos sendo vasos de barro, conforme 2 Coríntios 4:7. Somos totalmente dependentes da graça do Senhor no enfrentamento das tantas situações que parece querer nos sufocar. Em Cristo podemos ser triunfantes. Somos vasos de barro. Estamos sujeitos às intempéries da vida, aos questionamentos, às tribulações. Que Deus te abençoe. Ouça este comentário, acompanhe com a sua revista. Não deixe de estudar a revista Escola Dominical. Tem lições maravilhosas. A palavra de Deus, ela é linda. E é ela que nos fortalece. Nosso foco, nossos olhos têm que estar voltados para o Senhor e para a sua palavra, para a fé que o Senhor nos deu. Amém, igreja? Deus vos abençoe. Quero fazer uma oração por você. Senhor Jesus, Senhor Deus Santo, Senhor Deus de poder, eu te louvo, meu Deus Santo, nesse dia, pela sua palavra, por esse ensinamento, meu Deus, da tua palavra, Pai, em nossos corações. Que a tua palavra sirva, meu Deus, para tirar as dúvidas, a frieza, a morte espiritual que muitas vezes tem levado muitos crentes a viver como mortos dentro da tua casa, Pai. Porque muitas vezes desviaram o foco da tua presença, os teus feitos. Meu Deus, não nos deixe entrar por esse caminho. Muitas vezes a minha fé também foi questionada, Pai. E muitas vezes eu tenho estado em situações parecidas com a de Asaf, Pai. Mas tu tem me confortado, me dado graça. Eu sei que tu tem feito isso aos teus servos, à tua igreja também. Portanto, fortalece a tua igreja. Que os nossos olhos estejam somente em ti, Senhor Deus. É o que eu te peço, em teu nome, Jesus Santo. Amém. Amém, meus irmãos. Deus os abençoe.